eu acho que a melhor explicação alguns vereadores chegaram a dar. O projeto de lei que nós encaminhamos à Câmara é um projeto que revoga a lei que estabeleceu a taxa do lixo em Cuiabá. Se você pegar ele e ler, você vai escrever lá. Vai ver lá no início do projeto, está escrito: fica revogada a lei que estabeleceu a taxa do lixo em Cuiabá. E quando revoga essa taxa do lixo, que é essa lei, volta a ser como era antes. Como era antes da lei? Antes da lei, os grandes geradores pagavam uma taxa, que era a taxa do lixo de grandes geradores. Não era uma taxa, era um valor que eles pagavam dos grandes geradores para coleta. Então a taxa do lixo que foi criada na gestão do Emanuel, ela foi revogada a partir de agora. Aí vai vir para a prefeitura, a gente vai sancionar. E volta ao que era antes, os grandes geradores pagam pela coleta dos grandes geradores. Aí quem é os grandes geradores? Essa é a grande pergunta. Como era enquadrado antes da lei da taxa do lixo. Os grandes geradores eram enquadrados aqueles que têm uma única coleta com muito volume de lixo. Por exemplo, você querendo falar, os condomínios. Condomínios, eles são coletados os lixos por container. Ele não é coletado igual um caminhão de lixo que passa lá e o catador vai lá e pega o lixo e coleta. Não, é por container. Então, quando um caminhão vai buscar o lixo desse grande gerador, ele vai só naquele local. Ele não vai passar de vários condomínios coletando. Ele vai lá e busca aquele container, põe no caminhão e aí ele paga por metro cúbico, pelo volume que ele apreende de lixo. Você está entendendo? Pelo container. Então, mantém-se o que era antes. Então, revogou a taxa do lixo. Restaurantes, grandes geradores de lixo continuam pagando o que se pagava antes da taxa do lixo. Prefeito, a partir de quando começa a valer? A nossa previsão é que, acabando o decreto de calamidade financeira, que eu acredito que deve dar agora em junho, por aí, a gente já deve estar encerrando essas cobranças. E como que vai ser feita a compensação desse custo que está sendo, saindo dessa lei? Como que vai ser feita a compensação? Porque na lei ela aponta que a compensação pode ser feita com os recursos arrecadados desses grandes geradores. Correto. O que acontece? A taxa do lixo, ela foi criada e acabou penalizando apenas a população. E não funcionou como deveria funcionar. Principalmente por ter tido uma lei do vereador Dídimo Vovô, se eu não me engano, na época da criação da taxa do lixo, que definia que uma parcela da sociedade não pagaria por uma questão social e também por um valor baseado na quantidade de lixo arrecadado. Então ela penalizou, por exemplo, muitos bairros, muito da população foi penalizada, mas ela não trouxe a receita que o município esperava arrecadar. Esperava uma tarifa de 30 e poucos reais, acabou ficando uma tarifa de 11 e acabou não sendo aplicada da forma correta. E a má gestão também, e a inadimplência e várias outras questões associaram a uma baixa arrecadação, uma baixa receita. A receita esperada para esse ano era de 20 milhões. Tá? Essa receita ela é equivalente a voltar à forma antiga dos grandes geradores. Então, ela fica mais ou menos por elas. O que nós temos que fazer agora que a gente vai sancionar a lei? Sancionando a lei, a gente vai ter que mapear agora quem são novamente os grandes geradores, os valores que eles vão ser pagos, gerar o impacto disso, apresentar o impacto e apresentar a compensação. Nós não podemos cometer nenhum ato de improbidade administrativa de fazer uma renúncia de uma taxa como essa sem apresentar uma solução. Mas isso agora vai ser um levantamento dos grandes geradores.